E aí, meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma semana que se inicia e mais um vlogzinho contando um pouco como é que vai ser a minha semana e mostrando o que tem mais de interessante pra vocês. Bom, segundinha hoje, não fiz muita coisa no trabalho, pra ser sincero, não teve muitas atividades assim. Estamos num momento onde a gente quase não tem mais torneio de tênis, já tá encerrando a temporada praticamente. E bom, eu tava aqui arrumando as minhas coisas, tava arrumando a minha mala tanto da academia quanto a minha raqueteira de tênis, porque eu planejo ir pra academia amanhã. A semana é muito mais curta porque a gente tem um feriado, mas eu ainda não sei se eu vou pra academia, se eu vou bater paredão de novo, treinar saque, eu vou fazer alguma coisa, então deixei os dois prontos. Pretendo ir algum dia da semana fazer, mas também não sei se vai ser amanhã. A minha meta é ir, e eu espero conseguir concluir minha meta, mas também se não for, não tem problema. Final do ano as coisas estão um pouco corridas, as coisas estão um pouco fora de padrão e de ritmo, mas as coisas se aliam. Inclusive um fato curioso que eu tava assistindo agora, quando eu era mais moleque, eu gostava muito de assistir WWE e fui perdendo o gosto conforme o tempo. E, mano, nas últimas semanas, assim, nos últimos meses, na verdade, eu vim resgatando o meu interesse de acompanhar. E, cara, deu um gostinho bom de voltar a acompanhar algo que eu assistia quando eu era moleque, assim, quando eu era muito mais novo. E, tirando esse fato curioso da minha vida que não tem nada a ver com tênis, eu tava preparando a raqueteira e aí eu lembrei de mostrar um bagulho aqui pra vocês que eu comprei e que testaremos ainda essa semana, em breve, que é isso aqui. Que é pra poder treinar quando eu não tiver paredão nem nada, poder treinar forehand, batida, enfim. Mas eu quero testar pra ver se é bom, até pra ser só um treininho básico durante a semana. Deixa comigo. Vocês não conseguem me ver. Isso aqui é muito bom, moleque. Rapaziada, acabei de chegar em casa, diazinho bem caótico pra ser sincero pra vocês. Teve problema no metrô, teve chuva, teve vento, teve sol. O clima de São Paulo não faz sentido e teve treinamento de brigada no prédio onde eu trabalho, o que significa que ocasionalmente todo mundo tem que evacuar o prédio e a gente ficou lá fora esperando o tempo de, enfim, o procedimento ser feito. E acontece que nesse meio tempo que a gente ficou lá, começou a chover de novo e todo mundo começou a tomar chuva lá fora com o notebook, começaram a correr pro estabelecimento. Cara, caos o dia de hoje. Eu não lembrava que ia ter Copa Davis agora transmitida na Cássia TV. Eu vi que tava passando o jogo do Mutê. E, cara, bizarro que a França perdeu por conta de uma graça que o Mutê quis fazer num set point pra ele. Só passando pra compartilhar o sentimento bom que é a Copa Davis. Esse sentimento de ser a Copa do Mundo de tênis, de todo mundo vibrando pelo seu país. A comemoração dos jogadores belgas que tinham um ranking abaixo dos franceses e mesmo assim conseguiram ganhar as duas partidas e eliminaram a França. E muito bom assistir a transmissão na Cazé TV. Tá gratuito, tá disponível para todo mundo poder acompanhar. Eu tava acompanhando no chat várias pessoas colocando que estavam assistindo a primeira vez, estavam começando a acompanhar tênis e é muito bom ver o esporte crescendo. Final de jogo foi esse? O martelo bate forte e fecha o jogo. Meus irmãos, final de jogo foi esse, mano. Eu parei aqui no almoço pra poder assistir a Copa Davis e, cara, absurdo. Foi um pouco do que eu falei pra vocês ontem. A atmosfera da Copa Davis é completamente diferente. Ainda mais pros italianos, que são bicampeões. Estão jogando em casa essa partida contra a Áustria. Jogo à parte,
quão boa é a transmissão da Cazé TV em relação a isso, mano. A Cazé TV, ela já vem inovando e trazendo essa nova forma de consumir esporte, entretenimento, trazendo de uma forma gratuita para todo mundo poder assistir no YouTube. E é muito bom ver que o tênis entrou nessa gama deles de esportes, porque as pessoas estão começando a ter mais acesso, estão começando a ter mais contato, e é muito legal o evento disso ser a Copa Davis, porque traz um pouco daquela vibração, porque as pessoas estranham muito o tênis ser aquele esporte mais silencioso. E aí chega a Copa Davis, onde é essa atmosfera de torcida, ainda respeitando a etiqueta do esporte, e a Cazé TV faz isso de uma forma muito, muito boa. E, inclusive, eles trouxeram o Alenzão, né? O Além do Tênis, acho que é o maior comunicador de tênis que a gente tem no país hoje. A forma que ele conduz, o que ele conta, ele proporciona que a gente acompanhe os maiores prospectos nacionais do tênis, como a Naná, o Gutão, enfim. E ele tá como comentarista, e isso é muito legal de assistir, assim. E, aproveitando isso, o assunto do tênis ainda, como vocês sabem, eu tô lendo o livro do Jogo Interior do Tênis. Além de prática e de aprendizado prático na quadra, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da teoria, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir. Eu vejo coisas que eu tento depois aplicar na quadra, aplicar na movimentação, e isso eu sinto que tem me ajudado muito a evoluir. Mas eu gosto muito de ler, gosto muito de aplicar essas coisas. Eu cheguei num capítulo do livro que ele conversa muito com o momento que eu tenho e uma dificuldade que eu sinto, que é o foco, que é me concentrar durante a partida, que é ter consciência do meu jogo, do meu corpo, do meu forehand, do meu backhand. Foco, consciência e concentração, e como eu consigo conciliar os três na partida. E ele dá muitas dicas de como você pode ter um ponto focal único, e isso te ajuda a evoluir, te ajuda a criar mais consciência de jogo. Às vezes eu acabo vagando na minha mente e acabo me perdendo durante os pontos, principalmente quando eu começo a errar com uma sequência grande ou começo a desperdiçar muito o jogo. E ele fala no livro sobre a gente ter um problema durante os pontos, que é você se colocar numa situação imaginária que ainda não aconteceu por conta de um erro. De repente você erra e começa a pensar que, pô, ele fez 4-1, acabou de me quebrar, ele vai fazer 5, na próxima ele já garante 6, fecha o 7, aí eu vou pra casa, vou ter que contar pros meus pais e pra não sei quem que eu perdi o jogo. E você começa a se colocar numa situação hipotética que ainda não aconteceu, enquanto você está no jogo ainda e você só acabou errando uma bola na rede. Você começa a criar um cenário que talvez nem aconteça e começa a se perder por conta disso. E isso te tira totalmente do foco, tira totalmente sua concentração da partida, e você esquece ali do momento, do aqui e do agora. Além do livro falar isso, é uma situação que acontece muito comigo nas partidas. Tem partidas em que eu me coloco na posição de imaginar um resultado que ainda não aconteceu enquanto eu estou jogando. A gente se prende muito naquele erro bobo que aconteceu. E tudo bem acontecer, o erro é propício de quem está se dispondo a jogar. Ele dá alguns exemplos aqui de como você pode se concentrar durante os pontos, durante as partidas, durante as trocas. Uma delas é uma coisa que os professores falam diretamente em todas as aulas, sempre que vai começar algum aluno, que é olha a bolinha. E é uma coisa que talvez eu não faça com tanta frequência como eu deveria. Mas eu olho diretamente para a quadra e para o adversário, tentando ver onde a bolinha vai. Conforme eu lia, eu comecei a pensar, e eu não sei se eu tenho um foco único durante a partida, sabe? Eu acho que eu começo a pensar muitas coisas durante o jogo. Eu gostaria de começar a focar em um único local, focar em uma única coisa para conseguir construir um ponto a partir dali. Observar a bolinha durante o jogo talvez realmente me ajude. E ele dá alguns outros exemplos além da bolinha. Foca no kick da bola. Quando a bola quica na quadra e ela vem para você bater de novo, porque você consegue criar ali um meio que um movimento, é como se o tênis fosse uma dança. Por exemplo, numa dança, a pessoa tá focada em exercer aquela performance, ele já sabe o que ele tem que fazer de acordo com a música. E eu acredito que não seja muito diferente. No tênis você tem que saber o que você tem que fazer de acordo com o jogo. E eu acho que estar focado nisso, tá focado na partida, aqui e agora, é um bom ponto. Você não tem que estar focado no que aconteceu ou no que vai acontecer. E isso é uma coisa que eu preciso desenvolver, uma coisa que eu ainda não tenho. E, enfim, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esse foco dentro da quadra, que é algo que eu ainda não tenho. E ele deu vários exemplos ali de foco. Ele deu esse exemplo do som da bola, deu o exemplo do kick, deu o exemplo de observar a bolinha, deu o exemplo de você escutar o ambiente, escutar o adversário. Então tem várias coisas que podem te ajudar. E principalmente, não tenta focar em várias dessas coisas durante a partida. Pega uma coisa que funciona pra você e trabalha em cima dela. Exercita isso no seu jogo. Às vezes eu foco muito no meu erro, eu penso muito em não errar, eu travo muito meu corpo para não errar, e isso gera diversas consequências no meu jogo. Por exemplo, vários erros diferentes, erros bobos que não deveriam mais ser feitos e que eu sei que eu consigo evitar se eu quiser. E isso não é só no tênis, tá? Eu observo que isso tem um problema em várias coisas. Às vezes no trabalho eu desvio minha atenção e coloco a atenção em outra coisa, e quando eu vou ver eu sofri muito mais para resolver aquele problema porque eu não foquei no que era necessário focar. E paralelo a esse capítulo que eu tava lendo ontem, eu tive uma grata surpresa
que tem um inscrito aqui no canal que é o Augusto, e ele deixou alguns comentários em uns vídeos passados meus. E no vídeo que eu desafiei meu pai, ele deixou um comentário que meio que casou e fez com que eu começasse a refletir em cima desse capítulo mais do que eu já estava refletindo. Mais ou menos resumindo as linhas finais do que ele disse, gosto muito de pensar em fazer a bola com a intenção certa, colocando energia certa e tentando bater mais solto. Errar faz parte e vai acontecer. Esquece o erro e foca em colocar energia na próxima batida. Em resumo, joga com intenção de acertar e não com medo de errar. Eu venho falando várias vezes aqui que no tênis ganha quem erra menos, que foi um comentário também deixado por um inscrito que faz total sentido e os dois estão completamente certos. Só que esse comentário casou com o momento que eu tava lendo e casou com esse racional que eu tava tendo. Eu disse que às vezes eu entro desfocado, às vezes eu me desconcentro, às vezes eu me perco pensando no imaginário, porque o meu foco tá em não errar e o meu foco tá quando eu erro. Eu tô pensando tanto em não errar que quando eu erro eu me perco naquele lance. Você bater com a intenção certa, você jogar fluido, jogar solto, você colocar a bola mais pesada naturalmente, te faz jogar livre dessa pressão de jogar pensando em não errar. Errar faz parte do tênis, errar faz parte de quem tá disposto a jogar, quem tá disposto a praticar o esporte. Quando eu jogo com esse medo de não errar, eu jogo travado, eu jogo limitado, eu jogo tenso. Eu oscilo muito ainda. Eu oscilo muito entre acertar a batida, ser jogar mais solto e jogar tensionado, jogar só passando. E quando eu jogo com medo de errar, eu jogo tão tenso que às vezes a bola só passa, a bola passa sem spin, eu dou um balão involuntário, e jogar tensionado faz com que eu me torne um jogador distante do que eu quero e do que eu almejo. Eu não quero ser um jogador que ganha só passando bola e ganha só dando balão. Isso é do esporte, beleza, tem quem goste, mas eu tô falando que eu não gosto. E eu quero jogar solto, eu quero que meu corpo flua jogando. Isso que ele trouxe é um ponto de vista que eu concordo e acho que casa. Acho que quando eu foco na coisa certa, o meu corpo relaxa. E o meu corpo estando relaxado, ele tá pronto pra jogar e pra desenvolver como eu quero evoluir. Então eu queria agradecer o Augusto pelo comentário dele. E se você tem algum comentário que case com isso, case com esse racional, case com essa ideia que a gente trocou aqui agora, eu tenho evoluído muito também lendo os comentários e compartilhando com vocês. Mas eu acho que é isso, rapaziada. Eu queria só compartilhar que eu tive essa grata surpresa do Augusto comentar no vídeo e casar completamente com o que eu tava lendo aqui no livro sobre o jogo interior do tênis. Enfim, seguimos em busca desse foco e a próxima ida à quadra eu já quero começar a trabalhar e estimular isso. E eu quero contar pra vocês aqui como vai ser esse processo, mais uma etapa de estudo e aprendizado do tênis. Esqueceu que era a esquerda, né? Recua e cruzado. Boa, bem. Isso. Isso. Dá. Isso.
louco? Mussarela. Braço sozinho. Ser mais rápido, tá muito lento. Isso, de novo. Isso. Vai. Isso. Vai. Boa, vem. Boa, vai. Ah, empurrou muito. Isso. Isso. Vamos mais rápido, ó. Você viu certinho, vai, termina. Isso, vem. Boa, vai. Isso. Você viu a diferença na hora que você faz essa com mais velocidade? Eu lembro o Sinner batendo? Você vai recolher depois dessa, tá bom? Tá. Valmir, vamos. Faz uma e sobe, Valmir. Pode vir. Agora. Abre o braço, abre o braço. É isso. Dois forehand, dois forehand. Sobe o braço. Aí, vai sentindo. Isso. Vai. Isso. Legal. Ela desce mesmo, hein? Tá vendo como que ela desce rápido? Uma. Foi. Vamos. Abriu a perna, bateu. Aí, ó. Vai. Não gira, deixa o braço fazer o golpe. Isso, deixa o braço fazer. Vamos. Vai. Pronto, aí, ó. É assim. Aí você pisa normal. Vai chegar lá agora. Agora vai. De boa, ó. Abre a perna. E aí, tá bom, melhorou um pouquinho. Melhorou. Melhorou, já conseguiu abrir. Isso. Vai. Aí, tá bom. A perna ainda fez um break. Fez. Mas pelo menos você segurou o quadril, tá? Boa, vamos. Isso. Vai. Boa. Agora, vai. Agora. Isso. Tá. Você vai com a perna boa, tá tudo certo, né? Isso. Cruza a bola. Vai. Pega na frente e cruza. Vamos. Boa. Vai. Isso. Boa. Vai ver a diferença agora, hein? Vamos lá. Isso. Isso. Boa. Vai. Ah, não! 100 gramas de mortadela. Pô, meu pai já tem o queijo, tá falando a mortadela. Rapaziada, aulinha feita, conclusão da semana em chave de ouro. E, cara, foi uma aula onde eu fui esperando corrigir técnica, movimentação, batida, enfim, tudo. E eu saí com um bônus onde, além de tudo isso, eu tive uma aula sobre raquetes e uma aula sobre como elas podem ajudar a evoluir meu jogo. Acho que é algo que eu deveria ter feito já há muito tempo, eu deveria ter feito isso há meses atrás, quando eu tava começando. Mas confesso que eu nunca corri atrás, eu jogava com a raquete que tinha aqui em casa, que era babolar. Em determinado momento, meu professor começou a conversar comigo sobre os vídeos que ele estava assistindo e também sobre a raquete. E eu fui sincero, falei que eu usava ela porque é o que tinha pra usar, que eu nunca tinha ido atrás ou procurado. E aí a gente começou um debate. Não vou entrar muito no detalhe porque eu ainda preciso estudar mais e entender mais sobre raquetes para poder começar a poder dar uma opinião justa e poder dar um ponto de vista justo sobre elas. Mas ele me disponibilizou de treinar com a dele, que é uma Red.
e como ela pode me ajudar a desenvolver o meu jogo. E é muito melhor eu jogar com uma raquete de controle do que de potência, que no caso é que eu jogo, que é o Babolá. Ele falou que tem muito lance meu que eu espirro a bola e que eu jogo muito pra fora e faço algumas jogadas bizarras, justamente porque é uma raquete de potência. E a gente acabou fazendo isso no treino, jogadas muito semelhantes à do vídeo que eu errei, e eu fiz a mesma coisa com a outra raquete de controle e deu certo. Então agora eu tô no processo de fazer uma troca de raquete, tô procurando uma nova da Red pra eu poder investir e começar a jogar, e a partir disso começar a trabalhar de novo e evoluir de novo meu jogo. Mas isso são atualizações que eu vou trazer nos vídeos seguintes para vocês. Mas eu fiquei muito feliz de saber que meu professor não só acompanha, como ele também me corrige, além das aulas, pelos vídeos. E eu acho que no final das contas é até por isso que eu gravo, e é para isso que eu gravo, para poder evoluir em todas as áreas possíveis e imagináveis. Então não sei se o Diegão tá assistindo, mas obrigado, amo você. E agora é isso, rapaziada, é treinar e buscar evoluir e tentar achar essa raquete aí que me dê um pouco mais de controle. E realmente é uma coisa que eu senti muita diferença quando eu peguei uma para outra. Eu era uma pessoa que eu sempre falava que não tem essa coisa de diferença de raquete, para mim é tudo igual, não vai fazer diferença se eu sou ruim com a Babolá ou sou ruim com a Red. Mas eu senti uma diferença assim na hora das batidas com a bola, e eu acho que tem um motivo também de uma ser potência e outra ser controle. Mas é um assunto para os próximos vídeos, ainda mais futuramente quando eu trocar de raquete e eu trazer esse review para vocês da nova que virá. Tamo junto, meus amigos, obrigado por estarem assistindo até aqui e até o próximo vídeo, que, por sinal, é um vídeo desafiando meu pai no jogo de tênis. Tamo junto, rapaziada, até a próxima.